Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui reunidos. Que a graça de Deus possa estar conosco, que Deus se faça presente aqui neste culto hoje e que nós possamos nos alegrar em estarmos aqui reunidos para cultuar, louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. E bom dia também para você que está nos acompanhando com o culto online. Que grande alegria podemos ter essa tecnologia e que assim você também pode cultuar em casa com a sua família. Fomos saudados com as palavras de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, que dizem: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, não lançando em conta os seus pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. Essa é a principal obra de Deus. Esse é o principal objetivo, o principal propósito de Deus: reconciliar consigo o mundo, reconciliar a sua criação. E essa palavra, reconciliar, esse verbo, ele tem sua origem no latim e a gente pode dividi-lo em duas partes. A primeira parte é o re, que significa de novo, novamente, e a segunda parte é o conciliare, né? Que é o conciliar, que é unir, juntar em sentimento, tornar amigável. Então, reconciliar é novamente unir, novamente tornar amigável, novamente juntar. O ser humano e toda a criação, antes da queda, antes do pecado, ele vivia em constante harmonia com o Criador. Vivia diante da presença plena, diante da presença gloriosa de Deus. Mas então, o pecado entrou na história. E a consequência mais desastrosa do pecado foi a quebra da harmonia. Foi o rompimento dessa relação entre a criação e o Criador. E aí Deus poderia ter simplesmente abandonado a sua criação, deixado que a justiça fosse feita, que os seres humanos fossem condenados, a condenação eterna, a morte eterna. Isso seria extremamente justo, mas ele não fez isso. Ele tanto nos amou que enviou Cristo ao mundo. Não imputou aos seres humanos os seus pecados, não lançou em conta, mas por meio de Cristo agiu para que a reconciliação fosse possível. Ele nos quer de volta, ele quer estar unido em presença e harmonia com cada um e cada uma de nós, novamente. Por isso, nessa certeza, hoje estamos aqui, reunidos para celebrarmos este culto, que é realizado em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para nós louvarmos a este Deus cantando o hino, reunidos aqui, alegres, porque podemos estar reunidos aqui, cultuando ao nosso Deus. Versículo 28 e 29. Lemos as palavras de Jesus Cristo que nos dizem: Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos seres humanos lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Nestes dois versículos nós temos, primeiramente, um grande consolo e, em seguida, um alerta da parte de Deus, da parte de Jesus. O consolo é que Jesus está dizendo aqui algo que jamais antes na história da humanidade havia sido dito. Todos os pecados,
de toda a humanidade estão perdoados. Agora eu quero que você pare, pense. Se sentir à vontade, pode fechar seus olhos para ter um momento de reflexão nessas perguntas, nesses pensamentos que eu quero fazer. Pense na sua vida. Como vai? Pense em cada erro. Pense em cada falha. Pense em cada atitude que você já teve na sua vida que depõe contra você, que depõe contra a sua fé, contra aquilo que você crê. Pense em todo o mal que você já fez, seja de forma intencional ou não. Pense nas pessoas que você já feriu com ações, com palavras. Agora pense além. Pense em toda a maldade do mundo. Pense nas notícias mais horrendas e brutais que você já viu nos jornais. Crimes hediondos, toda morte causada por assassinato, todo estupro, todo abuso, seja de mulheres, seja de crianças. Pense nas coisas mais absurdas, cruéis que você pode imaginar. E agora eu quero te dizer algo que é ainda mais chocante. Aos olhos de muitos, é algo absurdo. Jesus Cristo é o enviado de Deus para olhar para a humanidade e dizer: seu pecado está perdoado. Aos olhos de muitos, a graça de Deus é escândalo. Repare bem, todos os pecados de toda a humanidade. Diante disso, talvez alguns podem pensar: mas que loucura é essa? Isso é totalmente injusto. Eu vivi a minha vida inteira buscando seguir a Deus, fazendo tudo certinho, obedecendo aos seus ensinamentos. E aí o outro, que aprontou a vida toda, o cara que vem e rouba os fios elétricos da igreja, vai lá e no último segundo de vida ele se arrepende e pronto. Seus pecados estão perdoados. Ele vai para o céu. Passou a vida toda fazendo coisa errada, mas no último segundo ele se arrepende verdadeiramente, crê em Deus e vai para o céu. Parece injusto, não é? Uma pessoa que viveu a vida toda longe, receber assim, e é isso mesmo, é isso que acontece. É por isso que a graça de Deus, ela se chama graça. Não é por mérito, não é por obras, não é por obediência, mas é pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre como nós vivemos, mas é sobre o que Ele fez por nós, sobre a sua obra. De fato não é justo, nunca foi. Justo seria eu e você irmos diretamente para a condenação eterna. Isso sim seria justo, como a gente viu na saudação. Todos nós somos pecadores, não merecemos a graça. Mas Jesus veio para dizer que os nossos pecados estão perdoados. Todos os pecados já foram pagos na cruz do Calvário, mesmo sem merecermos. Isso é graça, isso é misericórdia. Por isso eu quero te convidar, neste momento, para se colocar de pé. Nós vamos juntos orar como igreja, mas também cada um de forma individual. As palavras da oração serão as mesmas, mas a consciência de cada um é única e com certeza faz grande diferença na oração. Te convido a fechar seus olhos e orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nós pecamos, nós falhamos e nos afastamos de Ti. E o pior é que muitas vezes nós não reconhecemos isso. O orgulho toma conta de nós e nós nos achamos no direito de julgar o nosso próximo. Nós nos achamos no direito de merecer a salvação, pois somos bons, fazemos o bem, nós obedecemos os mandamentos. Hoje chegamos diante da Tua presença reconhecendo que nada é nosso, nada nos é dado por direito, Senhor, mas sim é por pura graça, misericórdia, por amor. Da mesma forma é o Teu perdão que Tu estendes a nós. Nós oramos e Te pedimos hoje, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos convença de todo o mal, de todo o pecado que nós fizemos. E assim, verdadeiramente arrependidos, agora nós confessamos a Ti todas as nossas transgressões e Te pedimos para que Tu tenhas piedade de nós. A Tua obra, o Teu propósito é estar reconciliado conosco. Queremos isso também, Senhor.
e por isso te somos gratos pelo teu perdão e por tua salvação. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A comunidade pode se assentar. Pessoal, o resto do versículo que nós lemos, o versículo 29, também é bastante interessante e muito intrigante. Muitos interpretam errado esse versículo e se preocupam com as palavras dele. Jesus diz, ele fala que há somente um pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é isso? Se nós analisarmos o contexto todo desse texto, que é algo que a gente vai fazer posteriormente, analisando esse contexto todo, nós percebemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo, aqui nas palavras de Jesus, basicamente é atribuir a Satanás aquilo que é realizado pelo Espírito de Deus, algo que os escribas estavam fazendo, estavam acusando Jesus naquele momento. As obras de Jesus, os milagres, eram pelo Espírito de Deus. Mas os escribas atribuíam esse poder ao Beelzebul, aos demônios, como a gente vê posteriormente. Mas há algo ainda, há uma outra interpretação que a gente pode ter para esse texto e que é bastante aplicável na nossa vida e faz total sentido. Tempos atrás, acho que 2 cultos atrás, eu preguei a respeito do texto de João 16. E lá no versículo 8 nós vemos nesse texto algumas das funções do Espírito Santo na vida de um cristão. E no versículo 8 em si nós vemos que uma das principais tarefas do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Convencer a mim, convencer a ti do pecado. Portanto, rejeitar que o Espírito Santo ele realize sua obra em nós é passível de réu de pecado eterno. E é algo bastante lógico. É algo que, na verdade, faz total sentido. Se nós rejeitarmos o agir do Espírito Santo, se rejeitarmos constantemente a obra de Cristo, então é como se o presente da salvação ele fosse nos dado, fosse estendido a nós, e diante dele nós virássemos as costas e falássemos, não quero, e fôssemos embora. É como se nós conscientemente rejeitássemos esse presente. Os cristãos muitas vezes se preocupam se já cometeram esse pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, mas tal preocupação é em si mesma uma evidência de uma abertura para a obra do Espírito Santo. Se você crê em Jesus Cristo, crê na sua obra e se alegra com o presente que é te dado, se alegra com essa mensagem, com essa boa nova, então fique tranquilo, é isso que importa. Viva para isso, viva pela sua fé e saiba que bem-aventurado, bem-aventuradas tu és, pois grandes e inimagináveis coisas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Gratos e maravilhados pelo poder, pelo amor de Deus, vamos glorificá-lo com o hino Tua é a Glória. Veremos agora a leitura do Evangelho, conforme o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 até o versículo 30. Marcos 3, versículo 20 até o versículo 30. Aclamemos ao Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
o poder de Jesus para expulsar os demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo e era tanta gente que a ele os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios, e Belzebu que dá ao poder este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, e ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amará-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Obrigado. A comunidade pode se sentar. E ouviremos também a leitura do Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui a palavra. E agora, em preparação para ouvirmos a palavra de Deus por meio da pregação, convido para nós louvarmos, nós cantarmos a Deus com o hino Muita Gente Se Achega Curiosa. Muita gente se achega curiosa para ver tudo que vai acontecer, pois ouviram que Jesus cura doentes, querem ver as novas curas para crer. Muita gente se achega curiosa para ver tudo que vai acontecer, pois ouviram que Jesus cura doentes, querem ver as novas curas para crer. Vai em paz, diz Jesus e a curou. Vai em paz, foi tua fé que te salvou. Vai em paz, diz Jesus e a curou. Vai em paz, foi tua fé que te salvou. Nessa cura Cristo mostra autoridade sobre a morte, a doença e a opressão, e coloca um sinal muito visível do seu reino que nos traz a salvação. Nessa cura Cristo mostra autoridade sobre a morte,
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de nós. Que nós possamos estar atentos ao ouvir da palavra e que Deus nos dê discernimento, que seu Espírito nos dê discernimento para que possamos compreender a mensagem, para que possamos compreender aquilo que a palavra de Deus tem a dizer a cada um de nós. Há pouco nós ouvimos a leitura do texto de Marcos, capítulo 3, versículo 20 até o versículo 30. Na pregação de hoje nós iremos nos aprofundar nessa narrativa e nos ensinamentos que ela tem a nos proporcionar. Primeiramente, então, quero retomar com vocês a leitura dos 2 primeiros versículos, que muitas vezes passam batidos, mas tem muito ensinamento neles. Diz assim: Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram disso, saíram para apoderar-se dele, para prendê-lo, pois diziam: ele está fora de si. O texto começa dizendo que Jesus entrou em uma casa. Não diz a casa de quem que era uma casa ali aleatória, uma casa de uma pessoa aleatória. E então, logo em seguida, diz que novamente veio uma multidão atrás dele e se reuniu ali naquela casa. Quem está acompanhando os estudos bíblicos, né, está acompanhando também o anterior ali de Marcos capítulo 1, capítulo 2, e a gente vê que realmente já tinha acontecido. As multidões, elas estavam começando cada vez mais a ir atrás de Jesus, a buscá-lo, e por isso então o texto coloca aqui que novamente uma multidão se reuniu. Né? Jesus entrou numa casa ali e novamente a multidão estava lá se reunindo, buscando a ele, procurando a ele. E sabe por que disso? Sabe por que as multidões iam até Jesus? Porque o mundo precisa de Jesus. O mundo, as pessoas são carentes do amor, são carentes da graça de Jesus. Não importa que são ricos, que são pobres, que são homens, mulheres, brasileiros, australianos, americanos, africanos, todos nós carecemos de Cristo, todos nós precisamos de Cristo, precisamos sentir a sua presença. O mais incrível é que o nosso próprio ser, ele busca isso. Todas as pessoas buscam por algo a mais, buscam por um sentido maior. A própria filosofia tenta estudar e questionar essa busca, esse sentido maior de todas as coisas. Nós temos hoje, pela Bíblia, a revelação específica de Deus. Pela Bíblia nós podemos conhecer a Deus. É a palavra dele que fala a nós. Mas também nós temos, além da revelação específica, a revelação geral. Ou seja, a própria criação de Deus, ela anuncia sobre a sua existência. Salmos e salmos falam a respeito disso. Vários versículos da Bíblia falam a respeito de como a natureza anuncia a existência de Deus. E aí, então, nessa revelação geral, muitas pessoas, elas sentem, elas naturalmente buscam por esse sentido maior, por algo que está além das coisas dessa vida. E aí, naturalmente, alguns reconhecem em Deus esse sentido maior, reconhecem em Deus esse propósito maior. E ainda hoje, meus queridos, há multidões que carecem do amor de Deus. Há multidões que precisam reconhecer que somente em Cristo elas irão encontrar o sentido maior para as suas vidas. Que somente em Cristo, aquele vazio, aquele desejo por algo que elas sentem vai ser preenchido. Somente em Cristo a gente consegue, de fato, ter esse sentido maior. E o versículo ele continua dizendo que a multidão ela se reunia e clamava pela atenção de Jesus e dos discípulos, de modo que eles não conseguiam nem comer. Ou seja, não sobrava tempo para comer. Sabe o que isso diz para mim, para ti hoje, ainda hoje? Que quando nós estamos com Cristo, o reino de Deus, ele nos toma por completos, toma a nossa vida por completo. Aqui no texto tem tanta gente ali atrás de Jesus, tanta gente buscando por ele, que não dá tempo nem para comer. Jesus está tão ocupado, se doando, ministrando, ensinando, curando, amando, que não sobra tempo para comer. E o texto diz que não é só Jesus, os discípulos também estavam ali com ele e também não tinham mais tempo para comer. E há uma citação que conecta com isso, muito impactante, de Billy Graham, que na verdade ela foi inspirada por Dietrich Bonhoeffer, né? Ele fez uma adaptação ali. É uma frase bem curta, mas com um significado muito grandioso. É assim: a salvação é de graça,
mas o discipulado vai lhe custar a vida. Vou repetir. A salvação ela é de graça, mas o discipulado vai lhe custar a vida. A graça nasce do coração de Deus, do amor dele por nós, e nos alcança para nos salvar realmente de graça, sem qualquer exigência, sem qualquer cobrança. Não há nada que nós precisamos fazer para conseguir a salvação. Na verdade, não há nada que nós possamos fazer para conseguir a salvação. E ainda diferente do que muitos pensam, nós não precisamos fazer nada para manter a salvação. Há, às vezes, um pensamento de que, pronto, agora eu conheço Jesus Cristo, sei a respeito dele, conheço os seus caminhos, então eu preciso andar certinho. Agora eu preciso andar nos caminhos de Jesus, de Deus, porque senão eu vou perder a salvação. Vou ter o nome riscado lá do livro da vida. Mas não é assim que acontece. Jesus não falou dessa forma. O fato é que, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, a nossa vida ela é transformada por completo. Essa transformação ela é inevitável. Portanto, quando nós somos alcançados por essa graça, a pergunta que nós devemos fazer não é agora o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ter certeza, para garantir a minha salvação, para garantir o meu lugarzinho no céu. A pergunta não é essa. A pergunta ela deve ser, e agora? O que eu posso fazer para agradecer a Deus por tudo que Ele me fez? Como eu posso viver? O que eu devo fazer para estar diante, entregando a minha vida diante daquele que entregou a sua vida por mim? E aí, então, que começa a caminhada cristã, começa o discipulado. É um esforço voluntário que nasce de um coração grato diante de um Deus que tudo fez. E aí o terceiro ponto desse versículo também é bastante interessante, é que aos olhos das pessoas, aos olhos dos outros, a pessoa cristã, a vida de uma pessoa cristã pode parecer uma grande loucura. Por que eu digo isso? O texto diz que os próprios familiares de Jesus começaram a pensar que ele estava fora de si, que ele estava louco. Vamos ver só. Ele já tinha primeiramente abandonado a segurança do seu lar para se tornar um pregador itinerante, para sair aí mundo afora pregando. Ele já havia rompido as estruturas legais religiosas do país. Os líderes políticos religiosos já estavam tramando ali, matá-lo, prendê-lo. E agora, então, ali nesse momento, naquilo que estava acontecendo, o ministério de Jesus estava sendo tão intenso, a vida nesse ministério estava sendo tão intensa que diz que eles não tinham tempo nem para comer. E aí, diante disso, a família de Jesus olha isso, ela ouve falar a respeito disso e pensa, meu Deus, ele está ficando louco, fora de si. Olha na vida que ele está se metendo. Vamos prendê-lo, né? E prendê-lo não é no sentido assim, vamos levá-lo para a prisão. É no sentido de vamos prendê-lo em casa, prendê-lo no seu quartinho, até que ele coloque a cabeça no lugar, até que ele reflita sobre o que ele está fazendo. E é muito interessante nós analisarmos que não é só Jesus aqui na história, mas também os discípulos. A gente não pode dizer com certeza absoluta, porque não está escrito dessa forma, mas muito provavelmente também os familiares, os amigos dos discípulos também olhavam para eles e falavam, vocês estão ficando loucos. Vamos ver, por exemplo, Mateus. Antes de ser discípulo, ele era um publicano. Tinha um grande emprego. Ele estava bem de vida. Publicano ali, a gente pode colocar como se hoje ele fosse um concursado do governo e que ainda, além disso, além de ter um bom emprego, um bom salário, ele tirava alguma coisa por fora ainda, né? Então, ele estava bem de vida, estava tranquilo nesse quesito, de prosperidade e tudo mais. Outros dois irmãos, a gente hoje não liga muito para isso, até pensa que, né, eles eram pescadores, mas é dito no texto que eles tinham como uma microempresa de pesca ali na região onde eles foram chamados. E ali naquela região, uma microempresa de pesca era algo grandioso. A região ali naquela época, a área da pesca, como é que chama isso agora? Eu esqueci a palavra. Enfim, essa área de pesca que lida com essa questão. Isso, exatamente. Obrigado, piscicultura. Estava sendo muito forte. Naquela época estava sendo um negócio muito próspero. Então, ter um negócio nessa área era algo muito bom. E o texto diz ainda, lá no chamado dos discípulos, que eles tinham até empregados, né? Os dois irmãos com seu pai tinham até empregados, então o negócio realmente deles estava indo muito bem. Eles estavam também prosperando. E aí, no fim das contas, eles, né, os outros também, largam tudo, abandonam tudo isso
abandonam nossa vida antiga para seguir Jesus. E não deve ser diferente conosco. Mas eu não estou falando agora no sentido de que nós temos que abandonar tudo na nossa vida, abandonar o emprego e tudo e seguir Jesus. Mas sim, nós precisamos ter a disposição em nossos corações de fazer o que for preciso para isso. De fazer o que for preciso para levar a mensagem de Deus adiante. Porque a prioridade na nossa vida deve ser o reino de Deus e não as outras coisas. Então, essa disposição deve existir no nosso coração, de fazer renúncias, nem que sejam pequenas renúncias, em prol daquilo que é conhecido como o reino de Deus. E essas renúncias, elas não vão surgir do nada. Muitas vezes a gente pensa, vou ficar aqui parado agora, falar, ó Deus, estou pronto. E aí, daqui a pouco ele vai começar a mexer meu corpo e eu vou estar fazendo as coisas que ele quer. Não, tem que também haver um sentido da nossa parte. Nós precisamos ir e estar dispostos a servir. E então, a vida cristã, o discipulado, vai acontecendo, as renúncias que precisamos fazer vão surgindo, e assim a mensagem de Deus vai sendo levada adiante. E aí, voltando para o texto, então, Marcos ele começa ainda a falar sobre um outro grupo de pessoas que estava ali na história. Primeiro ele falou sobre a família de Jesus, né? Que estavam achando Jesus louco, fora de si, e queriam prendê-lo, mas para o bem dele, não era para o mal. Né? Queriam que ele colocasse a cabeça no lugar, digamos assim. Mas do outro lado, esse outro grupo de pessoas, os escribas que aparecem aqui na história, eles não queriam o bem, o melhor para Jesus, queriam o melhor para si mesmos, queriam o seu próprio bem. Vamos pensar assim no contexto na época. Eles não tinham como conviver, não tinham como competir com esse outro rabino, com esse outro mestre. Não tinham como competir contra Jesus. Jesus ensinava com muito mais autoridade do que eles. Realizava muitos mais milagres, mais curas. Ele estava sendo rodeado o tempo todo, procurado por uma enorme multidão o tempo todo. Imagina assim, que aqueles que estavam antes lá, ouvindo os ensinamentos, se ajuntando para ouvir os ensinamentos daqueles outros mestres, escribas e tudo mais, agora estavam sumindo daqueles espaços onde antes eles estavam e começando a buscar Jesus. Aqueles espaços estavam ficando vazios porque agora todo mundo estava concentrado na pessoa de Jesus. Todos buscavam a Jesus. E os escribas ali que aparecem no texto não tinham como competir contra isso. Esse é um dos detalhes, né? A gente pode expor mais outros aqui, mas também não é agora necessário. E aí então, diante disso, diante dessa competição que eles não tinham como competir, eles tentam de alguma forma rebaixar a moral de Jesus. Tentam acusá-lo ali a fim de encurralar Jesus, deixá-lo sem palavras, deixá-lo sem respostas. Né? E lá no versículo 22 a gente vê que essa forma, o que eles tentaram fazer foi o seguinte: e os mestres da lei e escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Deu para entender? A forma que os mestres da lei acharam aqui para intimidar Jesus, para tentar de alguma forma rebaixar a sua moral, é acusando ele de que ele estava possuído pelo Beelzebu, pelo principal dos demônios, aquele que manda em todos os outros, digamos assim. Então eles começam a difamar Jesus dessa forma para tentar fazer com que ele perdesse a legitimidade dos seus atos, manchando a reputação de Jesus. E aí a resposta de Jesus ela é bem completa, a gente divide ela em duas partes, mas vamos ler aqui para retomar, né, para a gente refrescar na nossa memória a resposta de Jesus. Versículo 24. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de homem forte, de um valente, e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Primeiramente, aqui Jesus ele está afirmando uma incoerência lógica na acusação dos escribas. Como é que vocês estão dizendo que eu estou com Beelzebu, possuído pelo Beelzebu, e pelo poder dele estou expulsando outros demônios? Vejam bem, acompanhe esse raciocínio lógico. Se a intenção, se os planos do diabo é roubar, matar e destruir, e Jesus estava ali, eu estava ali, Jesus falando, ali curando pessoas, trazendo paz, trazendo liberdade para essas pessoas. Alguma coisa nessa lógica está errada, então.
Não tem nada a ver com roubar, matar e destruir. Por que então, né, o que isso tem a ver com expulsar demônios? Ele estava fazendo o bem. Não faz sentido ele estar possuído pelo Beelzebul se os planos do Beelzebul não são esses. Não faz sentido as palavras que estavam acusando Jesus. E então, ainda para reforçar a resposta, para reforçar essa incoerência, né, lógica na resposta, na acusação dos escribas, Jesus ele diz assim, que ele reforça a resposta afirmando que um reino dividido contra si mesmo não subsiste, não resiste. Vamos imaginar um reino, né, como a gente vê em filmes, assim, em desenhos e tudo mais, com o rei, os governantes lá. Se um começa a disputar contra o outro, se um começa a acusar o outro, a haver uma disputa de poder, né, brigas internas, uma guerra civil interna ali, não dá certo. Ele não vai subsistir. É a mesma coisa, para botar mais para os dias de hoje, acontece também numa casa, numa família. Se o marido começa a brigar com a esposa começa a brigar com o marido, os pais começam a brigar com os filhos começam a brigar com os pais, se há essa guerra interna, também não vai subsistir. Quando que essa casa irá prosperar? Quando, onde, de que forma? Não tem como. Com brigas constantes, com essa guerra civil interna, não tem como. E então, essa primeira parte da resposta de Jesus, por si só, já bastaria. Ela afirma a incoerência nas palavras dos acusadores. Não faz sentido ele estar possuído pelo Beelzebul e expulsar os outros demônios. É como se o reino, então, de Satanás estivesse dividido, um contra o outro entre si, e pronto. Logo, eles chegaria ao seu fim, né? Porque não pode subsistir com essa guerra interna. Mas então Jesus continua a resposta, ele aproveita, né? Já que fizeram a acusação, Jesus continua a resposta e ainda dá um ensinamento. Ainda fala uma parte do seu ministério, do seu propósito. Ele diz que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem antes amarrá-lo, para só então depois saquear a casa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quem aqui que é o valente? Quem que está entrando para saquear a casa? A gente pode estranhar um pouco essas palavras, porque geralmente quando se fala de roubar, saquear e tal, se refere ao mal, né? Ao poder do mal, que vem para roubar, matar, destruir. Mas aqui nesse caso, a gente analisa o contexto do texto como um todo e entende que as palavras de Jesus, elas dizem que é o próprio Jesus que está entrando para saquear a casa do valente. E quem que é o valente? É ali Satanás, o poder do mal. E quem são os bens? As pessoas. Eu, você, as pessoas daquela época, são as pessoas, os bens de Jesus. Jesus então está saqueando a casa do valente. O valente aqui é o Satanás, o diabo. Aquele que tem agido sobre a humanidade de modo imperioso, de modo opressor, de modo escravizador, e que tem como um grande valente, que nem é colocado no texto, subjugado pessoas, destruído pessoas, roubado a vida, a alegria, a paz, destruído famílias. Nós antes pertencíamos presos ao pecado, éramos escravizados, oprimidos pelos poderes do mal, mas Jesus, pela sua morte e ressurreição, ele saqueou a casa do valente. Pelo seu sacrifício em nosso favor, ele nos livrou da condenação da morte eterna e das amarras do pecado. Colocando ainda em outro exemplo, é como se nós fôssemos reféns dentro dessa casa e o Satanás, os poderes do mal, fossem o sequestrador. Jesus vem e nos livra, nos liberta dessas amarras. Nós antes éramos reféns, mas agora somos livres pelo poder de Deus. E para encerrar, eu quero resgatar as palavras ainda lá do primeiro versículo que nós lemos. Nós vimos que as multidões e multidões iam atrás de Jesus. Multidões precisavam dele. Multidões careciam da sua presença. Muitas ovelhas estavam perdidas, desorientadas, não conseguiam ouvir a voz do pastor. E ainda hoje é assim. Ainda hoje muitas pessoas estão perdidas, desorientadas. Muitos de fato não conhecem a Jesus. E quando eu digo aqui conhecer, eu digo não no sentido de ter ouvido falar sobre, né? Sempre quando é trazido no texto grego, a palavra conhecer, ela é o gnosko, né? E esse sentido de gnosko, do grego, ele traz a ideia de conhecer intimamente, de fato conhecer. Não é conhecer assim, eu vi aquele cara no mercado, eu vi passando. Não, é conhecer de ter uma intimidade, de ter uma relação próxima, de fato experimentar, conhecer a Jesus Cristo é de fato experimentar um relacionamento com Ele.
E muitas pessoas hoje ainda não experimentaram isso. Muitas pessoas não de fato conheceram o que é Jesus, quem é Jesus para elas, só ouviram falar. Se nós assistirmos jornais, as notícias ruins, se nós olharmos para o mundo afora, você consegue imaginar que as coisas podem melhorar? Você consegue imaginar que a solução para o mundo, para o mal da humanidade, para a ganância, para a corrupção do mundo, você consegue acreditar que tudo pode melhorar? Não dá, né? A humanidade ela está perdida, está corrompida pelo pecado. Não temos dúvidas a respeito disso. O apóstolo Paulo também nos diz que se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, de todas as pessoas. Portanto, nossa esperança de que o mundo pode melhorar, de que as pessoas que estão desorientadas, estão perdidas, estão em corrupção, estão em ganância, que todos aqueles que cometem os horrores que a gente citou antes, não há salvação, não há esperança para este mundo. A nossa esperança não pode se limitar neste mundo, porque aqui não vai tudo simplesmente se tornar perfeito. Não há solução. O homem não consegue se tornar bom em si mesmo. A humanidade está corrompida pelo pecado, por isso nossa esperança não pode estar neste mundo. Ela está na vida eterna. Nossa esperança não se limita a essa vida, nós cremos na vida eterna. Cremos que com Ele viveremos eternamente, face a face o veremos, estaremos em sua presença gloriosa. E a outra boa notícia é que Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida para revelar o seu amor ao mundo. Ainda há multidões que precisam conhecer de fato, experimentar a Jesus. Alguns deles ainda não sabem disso. Alguns deles ainda não se deram conta disso. Alguns estão começando a descobrir, estão começando a sentir essa necessidade por algo maior. E é o nosso papel dedicar a nossa vida de tal modo ao reino de Deus, assim como os discípulos dedicaram, a fim de expressar e anunciar quem é Jesus e o que Ele fez para aqueles que não o conhecem. Que pelo poder do Espírito Santo, Deus nos capacite e nos dê poder para vivermos em testemunho. Que através de nós multidões também possam conhecê-lo e conhecer o seu amor. Conhecer o Evangelho, conhecer a graça de Deus. Amém? Em resposta à pregação, quero convidar para nós cantarmos juntos o hino Há Sinais de Paz e de Graça. Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas manifestam-se as forças dos céus. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo teu ser transpareça o bendito sinal do amor. Ao nosso sino do Paranapanema serão usadas para apoiar na formação de lideranças a partir do projeto de educação cristã contínua, que contribui nessa formação com encontros, com seminários, que atualmente estão sendo online por conta da pandemia, dos cuidados de distanciamento, mas que estão também acontecendo. Deus abençoe as dádivas, as ofertas e também os doadores. As ofertas vocês podem colocar na cadeira no final do culto, ali nessa última cadeira no lado direito, e quem está online pode também estar fazendo a oferta de forma por depósito, né, por Pix, por depósito em conta bancária, e os dados estarão sendo deixados aqui na descrição do vídeo do YouTube.
De modo especial, também nós queremos agradecer novamente a todos que contribuíram, que ajudaram nas campanhas que nós realizamos, a todos que também contribuem mensalmente para a manutenção, para o apoio da nossa paróquia, das nossas comunidades. Ainda de pé, quero convidá-los para que curvem as cabeças, fechem seus olhos e juntos nós iremos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Nos transforma por completo, nos dá poder para sermos discípulos e discípulas fiéis a Ti, que seguem Teus passos e vivem de acordo com Teus ensinamentos, que se reconhecem como frágeis e insuficientes, para que também assim possam reconhecer verdadeiramente a Tua graça e o Teu poder. Nós Te pedimos para que nos abençoe, abençoa a nossa família, nossos amigos e a todos que nos cercam e convivem conosco. Abençoa também aqueles que nem conhecemos, pois Tua graça é para todos, Teu amor ele é imensurável. Esteja cuidando e protegendo, Senhor, aqueles que estão na luta contra o vírus. Cuida também daqueles que estão com problemas de saúde, outros problemas, que precisam passar por cirurgias, aqueles que estão enfermos de outras maneiras. Cuide e proteja também aqueles que estão com dificuldades financeiras, talvez desempregados. Reconcilie as famílias que por algum motivo estão rompidas, amigos que estão brigados, afastados. Nos traz paz e reconciliação também em nossos relacionamentos, Senhor. E de modo especial nós Te pedimos para que estejas consolando e confortando o coração daqueles que vivem momento de luto, entristecidos pela perda de algum familiar, amigo querido, que sentem saudade. Seja o abrigo e o refúgio para essas pessoas. Que em Ti elas possam encontrar um porto seguro, um abraço que lhes conforte, lhes traga calma e paz ao coração. E tudo mais que nós queremos dizer a Ti, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, juntos orando: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos agora em paz, sirvamos ao Senhor com alegria, porque multidões precisam conhecê-lo. Que Deus possa nos usar como instrumentos de levar o seu amor adiante, que possamos transbordar esse amor que Ele tem por nós, também para a vida dos outros. Que os outros possam, de fato, conhecer a Deus e que em nós eles possam enxergar o reflexo de Cristo, como luzeiros que refletem a luz do Senhor. Amém? A comunidade pode se assentar novamente e vamos encerrar o culto cantando um último hino. Vamos agora em paz. O hino de bênção, o hino de envio. Vamos agora em paz, vivamos como pessoas livres, sirvamos ao Senhor, alegrando-nos com o poder do seu Santo Espírito. Desejo a todos vocês uma abençoada semana, um abençoado
domingo ainda que se segue.